A paz do Senhor Jesus, amém, amados irmãos, ouvintes e leitores da palavra do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem endereçada exatamente para a tua vida, igreja, amém? A palavra do Senhor aqui hoje vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, vai dizer o seguinte: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Oh, glória ao Senhor. Eu dou um tema aqui como missão. Amém, amada igreja? Amada igreja, o livro de Atos dos Apóstolos vai nos apresentar a história da igreja cristã. A ênfase do livro Atos nos fornece a importância do dia de Pentecostes e o ser capacitado pelo Espírito para ser testemunha de Jesus, pregoando, propagando o seu evangelho aqui na terra. Atos dos Apóstolos registra os apóstolos sendo testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, ao redor do mundo, até aos confins da terra. O livro Atos esclarece mais sobre o dom do Espírito que capacita, orienta, ensina e também nos consola. Ao ler o livro de Atos, amados irmãos, somos iluminados, encorajados pelos muitos milagres que estavam acontecendo naquela época pelos discípulos João, Pedro e Paulo. Todavia, vamos perceber e entender que falar acerca de missão ou fazer missão não é tão simples o quanto parece. Não é tarefa fácil para ninguém. Eu preciso entender, amados irmãos, que no meio deste trajeto de missão, sofreremos algumas perseguições, sofreremos alguns impedimentos. Não possuímos a capacidade própria de fazer acontecer sem Jesus. Eu preciso reconhecer e depender dele, que tal missão repousa sobre a autoridade dele, sobre a autoridade do Espírito Santo. Eu posso crer que se ele mandar, ele garante. Oh, glória ao Senhor. Sobre a autoridade dele, eu posso crer, você pode crer, que se ele mandar você evangelizar onde quer que estiver, alguma coisa acontece. Você pode crer que o Espírito de Deus no espírito do homem causará mudança, causará transformação. Você crê? Receba esta palavra da parte de Deus. Oh, glória. Amados irmãos, amar missões é amar almas, é amar pessoas. Eu preciso ter uma certa noção do que é falar acerca de missão, do que é fazer missão. Eu preciso ter esta visão. Se eu quero fazer missão, eu tenho que saber, entender o que é fazer. Oh, glória ao Senhor Jesus. Sem amor, amada igreja, todo ensino missionário se torna apenas barulho. Sem amor, as suas mensagens são vazias e cansativas. Eu preciso ter esta noção de que fazer missão é eu chegar em um determinado ambiente, em um determinado lugar, e ter que emprestar o meu ombro amigo, para que órfãos e viúvas que precisam chorar e desabafar, aleluia, eu preciso emprestar meu ombro amigo. Glória a Deus, ao chegar nestes lugares. Não adianta as pessoas estarem sendo bem cuidadas fisicamente e irem para o inferno no final. Não adianta. Eu entendo nesta mensagem que a principal missão da igreja aqui na terra é ser testemunha de Jesus Cristo. Aqui vale a pena eu lembrar que testemunhar significa tornar conhecido ou revelar algo que está escondido. Bem, já dizia o grande reformador João Calvino que a grande tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível. A grande tarefa é essa. Oh, glória ao Senhor Jesus. Portanto, para sermos testemunha de Jesus Cristo, é importante cumprir o ID do Senhor. Eu preciso me deslocar de um determinado ambiente. Oh, glória ao Senhor Jesus.
Eu preciso fazer esse deslocamento. Mas também não é só ir, é ir e fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos nos esforçar para ser igreja de Cristo aqui na terra. Precisamos nos empenhar para cumprir o ídolo do Senhor. Tem gente que vai, mas não faz discípulos. Tem gente que vai e faz discípulos. Tem gente que fica, faz discípulo. Tem gente que fica e não faz discípulo. Tem gente que nem vai e nem fica, mas fica observando e criticando quem está fazendo o ID do Senhor Jesus. Devemos também priorizar, aleluia, e enxergar como um importante missionário neste campo missionário aqueles que também ficam. Porque nós queremos usar o peso da palavra e falamos a palavra seguinte: quem não vai cumprir o ID do Senhor não está fazendo missão, não está sendo testemunho de Jesus Cristo. E a gente esquece de quem ficou sustentando a nossa viagem missionária com oração, com dinheiro, arcando com a nossa viagem de ir, de voltar, de comer. Ele também faz parte desse campo missionário, ele é um dos principais missionários. Não é porque ele não foi fazer o ID do Senhor, mas ele está aqui segurando as pontas no joelho, orando, intercedendo pela nossa viagem. Está também arcando com dinheiro para que a nossa viagem dê certo, aleluia. A gente precisa desse transporte. Ele também é um missionário. Amém, amada igreja? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Amados irmãos, vale a pena ressaltar que o termo igreja obtém dois significados em épocas distintas, diferentes, ou verbalizando o sentido da palavra igreja. Glória ao Senhor Jesus. É bem notável deixar claro neste vídeo aqui que precisamos tomar cuidado com o significado oculto da raiz de uma palavra. A palavra igreja vem do latim ecclesia, que ao mesmo tempo que significa um local de pregação, também é um templo onde forma um conjunto de membros fiéis unidos pela mesma fé. Por outro lado, a gente vê alguns estudiosos dizendo que é um povo chamado para fora. Embora este entendimento, este pensamento nos ajude a chamar os para fora, só que dependendo da situação ou ocasião. Por exemplo, se eu quero ter uma vida no altar diante de Deus, uma vida com Deus, eu sou chamado para fora, fora do pecado, das más companhias. Se eu sou chamado para fazer missão, sou chamado para fora das quatro paredes, onde chamamos de templo. Aleluia. Entretanto, quando se trata acerca de ser igreja, é necessário, é importante fazermos parte deste conjunto de membros fiéis unidos pela mesma fé. Pois a igreja de Atos dos Apóstolos, ela se reunia assim em locais fechados para cultuar a Deus, ouvir a palavra e pregar a palavra. Glória ao Senhor Jesus. Para fazer orações também. Meu objetivo aqui neste vídeo é te convencer com todas as expectativas de fé. Que você foi chamado por Deus para ser um missionário compromissado com a tarefa de fazer missão. Às vezes queremos escolher o lugar para pregar, evangelizar. Às vezes queremos escolher as pessoas para podermos pregar, aquelas que temos afinidade. Não. Jesus, ele não escolhia, não fazia acepção de pessoas. Ele estava dentro do meio dos piores tipos de pessoas detestáveis. Diante da sociedade judaica, Jesus não fazia acepção de pessoas. Devemos imitar a Jesus Cristo. Amém? Uma certa vez, eu estava vindo de um culto, estava com os pão na sacola, e eu vi alguns mendigos ali, naquela rodovia, em São Paulo, e senti de dar aqueles pães para aquele pessoal de rua. E ele falou assim: muitas das vezes a gente não carece só de um pão, mas de uma oração. Você pode fazer uma oração para mim? E ali eu não me disforço e fiz aquela oração, mas falei: receba também este pão, divida com seus colegas. Então eu preciso ter um testemunho, aleluia, para falar de missão. Eu preciso saber o que é missão.
Amar a missão é estudar o território antes de pisar nele. Amar a missão é estudar o costume, observar o costume de cada povo, de cada nação. Eu preciso saber entrar e saber sair de um determinado ambiente antes de pisar nele. E tenho vários outros testemunhos para contar, mas isso fica para o próximo vídeo. Eu espero que você seja testemunha de Jesus Cristo, propagando o Evangelho de Cristo. Amém? Fazer o ID do Senhor. Receba essa palavra de fácil entendimento, fácil acesso. Espero que você tenha compreendido e entendido cada conteúdo absorvido. Aleluia, neste vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.